Fala, meus amigos do canal, beleza? Tudo bem? Legal poder estar aqui de volta com vocês. Hoje eu quero fazer uma reflexão aqui baseado nos assuntos que nós tratamos na nossa comunidade religiosa durante os meses, o mês de setembro, nos domingos de celebração, que é igreja, privilégios, responsabilidades e envolvimento. Você sabe que como parte da igreja de Cristo Jesus, você tem os seus privilégios, você também tem responsabilidades, mas também você tem a necessidade e por obediência à palavra de Deus se envolver nos projetos do reino de Deus. O texto que nós usamos como base foi o texto de Efésios capítulo 4, né, que Paulo vai tratar da vocação dos santos, né? Ele diz aqui: como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Certo? Então, a partir desse texto aqui, desse versículo, dos versículos sequentes, nós apresentamos a nossa comunidade, os desafios que nós temos como Igreja do Senhor Jesus, nós que vivemos nesse presente século 21, a nossa geração tem uma responsabilidade, assim como as gerações anteriores tiveram e cumpriram com a sua responsabilidade, né? Nós precisamos também cumprir com a nossa. Paulo vai dizer que na dimensão da vida cristã, né, nós temos o nosso grau de responsabilidade, nós temos também os nossos privilégios. Paulo não se deixou levar por uma vida confortável, uma vida contemplativa, mas Paulo se envolveu completamente com as questões do reino de Deus. E talvez seja esse também o nosso desafio. Nós não podemos ficar isentos às questões do reino de Deus. No reino de Deus não há neutralidade. Jesus disse que aquele que comigo não ajunta, não espalha. Então não existe neutralidade no reino de Deus. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Então nós precisamos entender e buscar qual lado nós queremos estar, ou qual lado nós estamos, para que, se necessário for, a gente mude, né? Então olha só, Paulo vai dizer em vários textos que ele menciona, né? Exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 11, ele diz assim: é por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. O desafio de Paulo é que essa vocação que foi dado a nós, ele vai dizer que é uma chamada para uma nova vida, certo? Se é nova, porque não tem nada a ver com a vida anterior, né? Ele diz uma nova vida, uma vida que passamos a viver. Vivemos um tempo novo, vivemos algo novo, desafios novos para a nossa vida. E essa vida que Paulo vai dizer, ela é uma vida guiada pelo Espírito Santo, certo? E como ela é guiada pelo Espírito Santo, ela produz consequentemente novas atitudes em nós. E essas atitudes que é produzida em nós, elas irão glorificar a Jesus Cristo, certo? Então, tudo aquilo que nós fazemos ou glorifica ou profana o nome de Cristo. Certo? Então, esse é um grande desafio que nós temos. Paulo disse em 1 Coríntios 6:10, diz assim: ó, fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus em o corpo vosso, certo? Paulo vai dizer isso. Então, olha só, quais são os privilégios que nós temos de fazer parte desta comunidade do corpo de Cristo? Você tem inúmeros privilégios, que privilégio quer dizer direito ou vantagens concedidos a alguém, certo? Com exclusão de outros. Em outro dicionário vai dizer assim que de privilégios são regalia ou garantia única conferida a um indivíduo ou a um grupo, certo? Você, como parte do corpo de Cristo, como parte da comunidade cristã que foi comprada pelo sangue de Cristo, você passou a fazer parte quando se decidiu por seguir nessa caminhada como discípulo de Jesus. Você passou a ter alguns privilégios. Os privilégios que nós recebemos de Deus através de Jesus Cristo, eu enumerei pelo menos 3 privilégios aqui. O primeiro deles é que nós passamos a fazer parte do projeto de Jesus. Jesus escolheu a mim, escolheu a você para que nós fizéssemos parte do seu projeto, certo? Ele idealizou um projeto, colocou em prática um projeto e ele
chamou, convocou a cada um de nós para participarmos desse projeto, que é um projeto de Jesus, não é um projeto seu, não é um projeto meu, não é um projeto de ideia de ninguém, mas é de ideia de Jesus, o projeto igreja, certo? A segunda coisa, o segundo privilégio que nós temos é que nós somos chamados por Jesus para sermos cooperadores na obra de Deus e ajudador no serviço do reino. O que você tem feito pelo reino de Deus? Na medida onde você está, no grau de influência que você tem no seu trabalho, na sua vida profissional, aonde você se encontra, você tem influenciado pessoas, aonde você chega, o reino de Deus está chegando junto ali, você é parte, né? Você é cooperador, você é ajudador do serviço do reino de Deus, isso é um privilégio também. Paulo vai dizer assim, ó, que em Filipenses 1:7 ele diz aos filipenses que vocês são coparticipantes meu da graça, certo? Paulo vai dizer que os filipenses eram coparticipantes da graça de Deus que Deus havia concedido a ele, né? Em outro texto, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 3:9, que diz assim, ó, de Deus, pois somos cooperadores, certo? Terra cultivada de Deus e construção vocês são. Paulo dizendo lá à igreja de Corinto, temos o privilégio de participar daquilo que Jesus criou, desse projeto tão lindo que Jesus criou e que está aí para ser realizado por cada um de nós. O terceiro privilégio que nós temos é que nós podemos participar ou estar conectados com o alvo da vida. A participação na comunidade cristã, a participação no projeto do Reino de Deus nos concede o privilégio de nós estarmos conectados com o alvo da vida. Como assim conectados com o alvo da vida? Alguém já chegou a dizer que a igreja é o lugar onde nós somos lembrados de nossa missão pessoal e intransferível. Ou seja, em nossas reuniões, né, de celebração, de culto, nós somos estimulados ali a viver as palavras de Jesus para a nossa vida, nesse caminho que nós chamamos de o caminho da maturidade doutrinária e também emocional, certo? Então nós passamos a ser lembrados todos os dias, a estar conectado com o alvo da vida, tá bom? A segunda coisa é que nós temos o privilégio de sermos sustentados no interesse de uns pelos outros, no amor fraternal e na oração intercessória. Olha que coisa fantástica, que coisa linda que